Olá, estamos começando uma nova fase no Da Esquiva ao Toque, sempre recebendo um convidado especial para a gente bater um papo super legal sobre esgrima. E o primeiro do Esquiva ao Toque é o Giacomo Guarnera. Que honra, que honra. Muito obrigado. Um abraço a todos. Vamos lá então começar esse Da Esquiva ao Toque, essa primeira edição. E é muito bom receber você, aliás, você nos receber aqui no seu escritório, para a gente falar sobre esgrima. Esgrima é uma paixão para você? É uma paixão desde pequenininho e cada vez mais fica maior, né? Então, tem novos desafios e a gente tá lá, totalmente envolvido. Por que a esgrima? A esgrima vem do sangue, né? Vem do meu avô. Meu avô era grande esgrimista na época dos anos 25, 1925 a 1935. Então, ele, aposentado, iniciou a me dar-me aulas e eu comecei a frequentar a academia de esgrima da Sicília, de Palermo, eu sou de Palermo, e aí comecei com 6 anos a treinar. Aí depois parei, voltei no Brasil e falei, por que não retomamos isso numa outra fase de vida? Inclusive, quando ele acabou falecendo, achei que era uma maneira para continuar esse legado com ele e, quem sabe, transmitir para meu filho, meus netos. Você estava me falando, estava me mostrando até, teve uma vez que seu pai você recebia o próprio chefe de Estado recebia, né? Na época do campeonato italiano, chamava Campeonato da Milícia, era o ano do fascismo na Itália, e a final desse campeonato era na frente do Duce, do Mussolini. Então tinha imagine isso, um teatro chamado Teatro Augusteu em Roma, com 3.000 pessoas, todas homens, mulheres, todos elegantes, né? Tinha todos chefes de Estado, e quem ganhasse receberia das mãos do próprio Mussolini essa espada, uma espada de prata cravejada de pedras, que ele ficava um ano com essa espada para depois colocar. Ele ganhou 2 vezes, tem essa foto histórica da entrega, e ele era super orgulhoso. Inclusive tinha uma taça que ficou com ele de 2 quilos de prata. Essa inclusive é muito valiosa, porque na época era prata mesmo. E aí como é que foi Você chegou a conhecer o Mussolini, não? Não. Mussolini, inclusive na época que eu frequentava a escola, nem se falava mais de Mussolini na Itália, por óbvias razões, depois da guerra. E só sabia as histórias pelo meu avô, né? Que era militar na época, inclusive ele fez a guerra. Quando a Itália acabou indo do lado dos Estados Unidos, foi preso pelos alemães, ficou num campo de concentração. Então essa história de guerra sempre foram contadas todo dia por ele para mim, e eram histórias muito fortes. Inclusive estas fotos ficaram escondidas quando justamente a Itália acabou rejeitando o fascismo. E aí foram salvas 2 ou 3, e eu tenho uma delas que com muito orgulho tenho na minha casa. Quando é que você veio para o Brasil? Como é que a sua família veio para o Brasil? Então assim, eu era advogado na Itália, estudava alemão, imagina só, estudava alemão. Você fala quantas línguas? Eu falo 5 línguas. Como? Quais são? Italiano? Italiano, português, Alemão? inglês, alemão e francês. Francês também? Espanhol a gente Arranha. arranha. Estudando alemão, conheci minha esposa brasileira na Alemanha. É incrível, eu já tinha uma passagem para ir para o Brasil. Falamos de 1988, uma época em que as comunicações e as viagens não eram tão fáceis que nem hoje. Então, quando eu a conheci na Alemanha, me apaixonei por ela. Depois disse, olha, eu tenho uma passagem daqui a 2 meses, posso ir para o Brasil. Aí sim foi, vim para o Brasil, me apaixonei pelo Brasil. Achei que tinha muito espaço para fazer muita coisa, muita vontade de crescer no país. O país fez as primeiras eleições democráticas, então vivenciei uma época muito bonita. E eu sou muito grato, porque nesses 34 anos de Brasil, o Brasil me deu muita coisa.
Então eu tentei contribuir com o meu lado, me tornei brasileiro, até para jogar esgrima como brasileiro. Então essa situação de trabalho, esgrima e família se juntaram todas na minha vida. O que você mais gostou no Brasil, assim, de cara? Olha, o povo brasileiro é maravilhoso. Eu acho que esta possibilidade de você falar com simplicidade em todos os níveis, sem nenhuma diferença, sem nenhum preconceito, né? Aqui é uma mescla de povos e tem muita tolerância, né? Religiosa, de ideias, etc. Pode ter um momento ou outro que as coisas ficam um pouco mais tensas, mas não tem comparação com a Europa. Na Europa as pessoas são muito quadradas, muito divididas uma da outra, aí tem muito preconceito. Aqui, maravilha. Então, isso me permitiu ser muito bem acolhido, até porque os italianos aqui fizeram muita parte da história do Brasil. Então, Você está em São Paulo também. Estou em São Paulo, então foi super bem acolhido. Isso facilitou, sem dúvida, a minha vida. E, sobretudo, os grandes espaços que tem no Brasil, para negócios, para você ter ideias e tentar realizar sem nenhum obstáculo. Na Europa e na Itália, tudo é menor e mais restrito. Então é difícil você ter uma ideia, conseguir fazer com liberdade, né? Aqui você tenta, se dá certo, se não dá certo, não dá certo, mas ninguém se opõe às suas iniciativas. Então isso é maravilhoso. Vem cá, o nome do podcast do videocast, na verdade, é Da Esquiva ao Toque. Então, vamos lá, agora você não pode se esquivar de nada. Qual foi o adversário mais chato que você já enfrentou na tua vida? Olha, para não falar de brasileiro... Não, vamos falar de brasileiro. Vamos falar de brasileiro. Primeiro vamos falar de internacional. Que é o senhor se esquivou, tá vendo? Olha só, não pode... O Lupis da Argentina. Por quê? Porque ele... muito simpático, fora da pista, na pista ele é terrível, xinga, faz, etc. Eu acho que até pela idade que tem, os árbitros deixam ele talvez fazer um pouco demais. O que ele fala? Fala pra mim. Ele fala, corpo a corpo, fala seu filho da mãe, etc. E tal. Ele fala ali, né? Fala. E aí todo toque ele contesta, às vezes xinga até o árbitro, às vezes fala o árbitro ladrão, deixaram passar, etc. e tal. No Brasil, obviamente, o Lazzarini é o meu adversário. O Lazzarini, que coisa surpreendente. Mas não é chato, ele é competitivo. Então, ele, como ninguém gosta de perder. Então, a gente tem uma amizade fora das pistas. Pista quem quer ganhar, ganha, né? É assim. Mas, grande respeito, grande esgrimista, Lazzarini. Qual foi o pior momento, você e Lazzarini, que você lembra? Lembra pra mim. Não posso me esquivar, né? Não pode. Não, foi no último Campeonato Brasileiro que ele contestou o juiz, aí ele parou de jogar, e aí fica um pouco chato, porque aí eu tocava, ele não se defendia, aí eu tentei reverter, porque eu quero ganhar, né, na pista. Depois ele teve a revanche, numa outra categoria, essa era 60 anos, nota de 50 ele ganhou de mim muito bem jogado. Em 40 anos eu fiquei na frente dele, então ficou uma coisa simpática entre nós. Depois ele, claro, eu pedi desculpa, ele pediu desculpa, amigos como antes. Mas foi chatinho naquele momento. Ele é o cara mais chato que você já enfrentou aqui no Brasil. Quem ganha mais, você ou ele na pista? Na pista ele ganha mais do que eu, né? Quando a gente joga. Ele joga menos do que eu, assim, ele joga uma vez, 2 vezes por ano, agora, etc. Eu jogo mais e ganho mais, mas dele ele ganha mais de mim. Entendi. Quem é mais chato na pista, argentino ou tem outro? Argentino terríveis. Agora tem mais um que não chega ao ponto de xingar, mas ele é muito chato. Quando perde, sente que perdeu. Graças a Deus ganhei dele, então estou ótimo. Foi no Sul-Americano de Curitiba, o Covani. Ele é muito bom esgrimista, grande espadista, mas no florete eu ganhei dele. Ele não gostou muito. Não gostou? Não gostou muito. Tá certo. Vamos lá. Quem é o atleta mais talentoso que você mais admira na esgrima? No Brasil. Ou no exterior?
Bom, no Brasil, graças a Deus, tem vários talentos. Eu admiro muito o Toldo. O Agresta foi um grandíssimo esgrimista, né? Uma pessoa maravilhosa. E hoje tem o Camargo, que realmente é muito talentoso. Tem vários, graças a Deus. Tem jovens que estão se destacando, então tem mais gente do que quando eu voltei para a esgrima 20 anos atrás. Nível mundial, evidentemente, eu quando não estou no Brasil, estou na Itália, treino na Itália, a Itália é uma fábrica de talentos. Então, realmente, parece que a cada 2, 3 anos surgem novas levas. Hoje, no Florete é o Marini. O Marini, sem dúvida, que está tendo melhores resultados no momento, nesse ano, talvez na Olimpíada é um dos favoritos. Quem é aquela pessoa que mais te ensinou na esgrima, além do teu pai? Olha, eu tenho um carinho especial para uma pessoa que não está mais conosco, que é o Gennady. O Gennady foi meu mestre por muito tempo, né? Eu voltei a treinar com o Trois, depois fui para o Pinheiros e o Gennady me treinou. E o Gennady tinha um método de ensino muito, muito legal, seja na espada que no florete, que eu treinava os dois com eles. Então, eu não posso deixar de mencionar a admiração que eu tinha e tenho pelo Gennady. Ele era diferenciado em relação aos outros, por quê? Porque ele falava muito pouco, pelo caráter russo, etc. Mas na hora do treino, ele diferenciava os treinos em conformidade às necessidades de cada um de nós alunos. Então, sem explicar muito, mas te dava um treino, porque ele olhava você jogar ou competir, e depois te dava o treino adaptado para você superar as limitações, os defeitos que você tinha. Eu vou te fazer uma pergunta porque é muito característico. Eu tenho visto várias pessoas que treinaram com o Gennady e ele é querido demais por todos. O que um técnico ele tem que ter para ser uma pessoa tão querida e com tantos resultados? Porque muitas vezes, às vezes o técnico é muito bom e assim não é nada querido entre os atletas, enfim. Pode ser, pode ser. Eu acho que o Gennady fez um percurso muito interessante, porque ele chegou como russo, com a cabeça russa, num país que não funciona como a Rússia. E ele conseguiu, aos poucos, né, devagar, mas se brasileirizar, né? Então, ele se tornou brasileiro e a empatia que ele adquiriu nos últimos anos de vida dele foi muito importante, sobretudo com os pequenos. E isso levou a tanto resultado. Então ele não se limitava somente à relação de esgrima. Perguntava da sua família, contava da família dele, enfim, tinha uma relação muito pessoal, humana. E ele criou também, hoje o meu atual mestre, que é o Bernardo, que graças a ele está se tornando um grande técnico. Então, enfim, ele deixou sementes plantadas, o que é muito, muito importante. Você, quando lida com as crianças, quando você lida com os mais jovens, como é que é essa relação entre vocês? O que é que você tenta passar para esses mais jovens? O que é que eles te perguntam mais? O que é que... É bonito porque quando eu jogo com os mais jovens, depois do combate, eu falo o que eu posso melhorar. Eles perguntam mesmo, e se não perguntam, a gente indica para eles, conforme a arma, florete, espada, a gente dá uns conselhos muito práticos do porquê que ele deixou de ganhar, porquê ele deixou de tocar, etc. Então, sobretudo tentar dar o exemplo que quando está na sala de esgrima, está lá para treinar, não está para bater papo, não está para falar de outras coisas, é muito foco, né? E eu tento fazer isso, eu fico lá 2 horas, entro em pista e não saio da pista. Então, eles, além de escutar isso, eles veem isso. E isso motiva, né? E o que não faz que nem o Guarnera que está lá sempre treinando, né? Então, focar, porque esgrima é muito foco, é muito treino, e você não pode desperdiçar momentos. Então, acho que isso é importante, assim como depois que eles perdem, digo, olha, você perdeu, faz parte, só ganha quem perde. Então, vamos lá, vai melhorando e aí você vai ganhar. Então tem que dar também ânimo, porque no começo é difícil. O Pinheiros na tua vida?
Pinheiros é um clube fantástico, realmente, onde o ambiente da esgrima ficou cada vez melhor. Né? Quando eu entrei no Pinheiros, eu estranhava um pouco, era sócio, enfim, eu acho que, modestamente, os mais de idade contribuíram para unir as pessoas do Pinheiros. Hoje o Pinheiros é um clube muito unido, um torce pelo outro, um é a favor do outro. Em pista, claramente, quando um é contra o outro, tem que ganhar só um, não tem jeito. Mas eu acho que o Pinheiros realmente virou um clube muito unido, proporciona muito para os atletas em relação à situação do Brasil, né? Então, realmente, ele preza pelo crescimento dos atletas e ajudou muito, inclusive ajudou muito o Esgrima Master, porque todas as competições, 99% das competições da Esgrimaster, a nossa associação, são realizadas sempre no Pinheiros, com grande disponibilidade do clube. Vocês fazem encontros, festas, como é que é? Toda vez, bom, a Esgrimaster, ela tem um clima de festa já por si só, porque pessoas que estão lá para ganhar, mas para se divertir, primeiro não se machucar, se divertir, se é possível ganhar. Tem uns amigos chilenos que vêm sempre, uma vez por ano. No final do ano, a gente faz a confraternização. Então, nossas competições duram o dia inteiro. Basicamente, nós conseguimos fazer 12 torneios de várias idades num dia só. E às 6, 7 da noite, todo mundo cansado, aí chega a cervejinha. Aí é a hora do negócio. Aí tem um clima, todo mundo fica até o final, ficam 100 pessoas, fica uma beleza. Tem apelido? Eu? Não, você e os outros. Você, se você quiser falar. Aí eu me chamo incansável. Aí eu sou incansável porque eu jogo sempre todas as coisas. E aí, não, a Esgrimaster é uma referência entre nós desse ponto de vista. Qual a história mais engraçada que você já passou na esgrima? Olha, a história mais engraçada, agora você me pegou, né? Vamos ver o que tem de engraçado. Às vezes não é engraçado na hora, né? Não sei, vou pensar. Vai pensar? Vou pensar. Então tá bom. Teve algum perrengue assim grande? Graças a Deus eu nunca me machuquei, nunca deu problema. Teve um episódio, eu tive até 10 anos atrás crise de arritmias. Mas não sabia. Então eu estava jogando contra o Kramer, filho do Kramer, no Rio, uma eliminação direta, e estava bem embolado. Aí deu uma situação susto, aí eu tive que parar 10 minutos, fui atendido, etc. Para. Eu não paro. Não para. Eu não paro. Então não parei e ganhei. E aí ele ficou... Você ganhou com arritmia? Ele ficou lembrando, você fez toda uma cena, etc. Não, eu tinha realmente arritmia. Depois descobri a arritmia, estou tratando ela agora há 10 anos, nunca mais tive problemas, inclusive pelos esforços que eu faço, super controlado, com controle médico, etc. Mas foi uma situação inusitada, porque realmente ele mais jovem, eu estou quase lá, e aí ganho dele, ficou todo mundo ao meu lado, aí o jovem sempre quando eu ganho faço muito bagunça. Você ganha até morrendo, né? É isso. Até que acaba sendo uma coisa engraçada você pedir, porque realmente passou do quase drama ao epílogo muito bom. Como é que foi no Mundial quando você chegou no quadro de 8? Você lembra? Olha, foi uma coisa impressionante, porque eu tinha treinado 4 anos sabendo que eu com 50 poderia pela primeira vez competir para o Mundial. Aquele, se não me engano, era o primeiro Mundial Master teu ou não? Era o meu primeiro Mundial Master, eu tinha 50 anos. Na Áustria. E 6 meses, foi em Krems, foi na Áustria. Então, o primeiro dia foi espada, que teoricamente a minha arma é o florete, mas eu fui. E aí, primeiro jogo contra um alemão desse tamanho. O cara entra com o punho em cima da minha máscara e eu começo a sangrar. Então, durante a competição inteira, eu fiquei com a divisa cheia de sangue. Começou assim o meu mundial. Aí sarei tudo, etc e tal, e comecei a ganhar, mas passei basicamente no meio da chave, passei em 30º. Aí comecei a ganhar dos mais fortes até entrar nos 8.
E foi uma situação muito inesperada. Inclusive estavam meus pais lá me filmando, tenho até o filme disso, que realmente ficou uma história muito documentada. E aí perdi por um lituano, canhoto, realmente muito forte, que chegou em segundo lugar depois. E achei muito estranho estar nos primeiros 8. Passaram-se 2 dias, veio o Floretti e fui até melhor na primeira fase. Ganhei na minha pole, tinha o campeão do mundo, que se tornou campeão do mundo nesta prova, mas eu ganhei dele. Falei, opa! Aí comecei, cruzei com ele de novo, mas desta vez ele ganhou. E aí foi uma falha porque a gente não estava acostumado a jogar até 10 toques. Provas oficiais eram 10 toques, depois agora todo mundo sabe que até 50, 60 anos é 10 toques. Então, com 15 você consegue ter mais chance de recuperar. Aí acabou. Mas foi uma experiência maravilhosa, me deu muita garra para voltar no Brasil, criar a Associação Veteranos, foi exatamente por causa disso, alimentar o movimento, e aí depois fiz mais 5 mundiais, mas esse foi, o primeiro foi realmente o melhor até como resultados. Por muito tempo fiquei nos 16 do Floretti no mundo, então foi bom, e ainda sou competitivo. Agora eu estou jogando também nos torneios italianos, que eu tenho cidadania italiana, sou italiano. Então, teve uma boa colocação ano passado no campeonato italiano, que tem 70 pessoas de 60 anos. Não é? Eu cheguei em terceiro. Então, tirei medalha no campeonato italiano, que realmente começou a preocupar os italianos. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Vamos lá. Da esquiva ao toque, então tem o toque. Um toque só, uma só palavra para você definir. Tá bom? Vamos lá? Vamos. Esgrima. Paixão. Lopes. O Lopes. Terrível. Lazzarini. Difícil. Difícil? Difícil. Tá bom. Pizza ou feijoada? Pizza. Sempre? Depende da pizza. Pizza de quê? Não, pizza margherita. Sonho. Mundial como italiano. Ganhar um mundial? Participar como italiano. Você não Me conseguiu isso. classificar. Você não conseguiu. Tenho que jogar lá mais. Entendi. Algo que você ainda não conquistou, algo que você ainda quer chegar, que você não conseguiu conquistar nesse período que te faltou. Mundial, né? Uhum. Mas que você já tentou anteriormente, você acabou... Eu acho que aprendi onde falhei, eu tentaria ainda participar com mais chances. Giacomo Guarnera, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, que já te digo que foi muito agradável, muito legal. Obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem, que você falasse um pouquinho do que é realmente a tua missão dentro da esgrima e do que você espera da esgrima brasileira também. Olha, eu acho que o que tentamos fazer, estamos vendo que está fazendo diferença, está animando todo o movimento da esgrima, é realmente focar nos atletas. Então, as provas são feitas para os atletas. Os atletas são os protagonistas, então eles têm que ter tudo o que for possível de melhor. E ter muita atenção nos atletas. A CBE melhorou demais nesse ponto de vista, as várias federações melhoraram, e esse prêmio que o atleta recebe, ele tem que ser realmente algo em primeiro lugar. A própria participação tem que ser premiada, de alguma maneira. Então ele tem que se sentir acolhido nas provas. Eu acho que a gente começou como esgrimaster, todo mundo que participa ganha uma camiseta pelo simples fato que participa, aí coleciona as camisetas, aí quer participar mais, e aí começam os patrocínios, agora CBE tem patrocínios, etc. Mas
foi um movimento que a gente inovou, né? Pequeno, e acho que a esgrima está no lugar, sabe, na direção certa nesse ponto de vista. A CB está de parabéns quanto a isso e, evidentemente, investir muito na categoria de base. Isso é fundamental. Eu sou um pouco suspeito para falar, né, na questão da CBE e tudo, mas você vive há mais tempo. Hoje a esgrima vive um momento muito de pacificação, de crescimento. Você percebe isso? A esgrima brasileira? Eu percebo, eu tive até um papel nisso, né? Eu fui nomeado na época interventor na Federação Paulista, que estava sumida, estava parada. Era muito importante regularizar essa situação e, independentemente de situações políticas, formalmente eu consegui reativar a Federação Paulista e aí permitir que todo o movimento, cada um tendo evidentemente as suas participações políticas, inteligentes, etc., realmente você usou a palavra pacificação. Eu acho que isso foi fundamental para o crescimento da esgrima e tem que ser um valor que tem que ser mantido acima de qualquer coisa. Importante é o esporte continuar e cada um com as suas ideias e... Exatamente. Perfeito. Com respeito, mas sempre indo para frente. Obrigado pela tua presença aqui no Da Esquiva ao Toque. A gente volta a qualquer momento com mais um grande convidado. Obrigado, Giacomo. Obrigado, El. Um abraço a todos e força esgrima. Valeu, pessoal!